Como você pode investir em seu ministério? Nós aqui na igreja, nós entendemos que não é só o pastor que tem ministério, todos nós temos ministério. Essa visão, essa verdade, ela é muito importante. A Bíblia é fantástica, que ela nos ensina que Deus distribuiu várias capacitações para todos os crentes. Nós somos sacerdotes de Deus. Então, partindo dessa visão que nós já temos, nós temos que ter o entendimento do investimento ministerial. Esse texto aí é importante. Vamos ler o texto que está ali? 1 Coríntios, capítulo 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, esse texto, para mim, é o que é a base do molde ministerial, ele é fantástico. De fato, Deus dispôs cada um. Deus não dispôs alguns. Deus dispôs cada um, 2 membros no corpo, segundo a sua vontade. Isso é muito bonito, isso é fantástico. Mas tem que deixar de ser bonito e fantástico, tem que deixar a contemplação e o entendimento do meu lugar nesse processo. Como nós temos entendido aqui na igreja, o nosso ministério está baseado na nossa paixão ministerial, que é o nosso sonho ministerial. Seu coração, ele bate mais forte por uma área de serviço, que pode ser na igreja, fora da igreja. Sempre eu penso a partir da igreja. Porque ser bênção lá fora sem ser bênção na sua comunidade, para mim é uma coisa meio estranha. Quando Paulo e Barnabé foram separados, a igreja orava, se consagrava, e eles eram membros ali, fazendo diferença ali, e eles saíram para missões, para fazer diferença no mundo. É sempre a igreja, da igreja local para o mundo. Então, o meu molde ministerial envolve dons, paixão, habilidade, experiência e personalidade. Então eu tenho que entender esse pacote que especialmente Deus me deu. Só que não basta só isso. Porque eu posso saber de tudo isso e mesmo sabendo das minhas capacitações, eu posso de repente estar aí bobeando, não estou investindo no meu ministério porque eu tenho um ministério. Eu não tenho, não só algumas pessoas, a liderança da igreja, o líder ministerial, ou os pastores. Todos nós, a partir dessa visão, nós temos um lugar de serviço. Agora, eu posso descobrir e posso não fazer nada. E, às vezes, infelizmente, acontece isso com muitas pessoas. Eles sabem o potencial que têm, mas não está colocando no serviço do reino de Deus. Esse é um assunto também para o reino de Deus. Agora, quais são as consequências em deixar de investir no próprio ministério? No seu ministério? A consequência. Eu acho que 3 coisas acontecem basicamente aí. Estagnação, quer dizer, eu fico ali estagnado, não produzo. Jesus nos ensina no seu evangelho da constatação. Que Jesus nos mostra que ele entrega, inclusive nas parábolas, as responsabilidades e a constatação do que foi feito. Haverá um momento que eu estarei diante dele, numa avaliação do que ele entregou, o que eu fiz. Agora, se eu estou aqui na terra para fazer diferença, e mesmo sabendo de tudo que Deus me deu, eu não estou usando, vou ficar estagnado, eu estou fora do caminho, fora do propósito de Deus nesses termos. Tá ok? Uma outra consequência é desânimo. Porque se você vem para a igreja só para receber, só para se abastecer, que é bom, mas se eu só venho para isso, eu fico aquele crente meio obeso, não é? Aquele crente obeso, que ele se alimenta muito, mas ele não faz uma caminhada, ele não abençoa ninguém, e ele está só recebendo. Não pode. Espiritualmente eu tenho que receber e tenho que repassar isso, senão eu vou estagnar. Obviamente, com esse conjunto de coisas vai ter ausência de efetividade. Isto é, Deus me capacitou para eu fazer diferença na vida de pessoas, para edificar irmãos e levar outros para Jesus. Nosso tema desse ano é levando pessoas para Jesus. Levando outras pessoas para Jesus. Você está levando outras pessoas para Jesus? Agora, se eu não estou interessado nisso, na minha própria vida, no meu crescimento, em termos ministeriais, não vai ter efetividade. Isto é, a coisa não vai acontecer na realidade. Não vai produzir, você não vai ser bênção na vida de ninguém, porque você está sendo negligente. Agora, uma outra pergunta ainda é por que algumas pessoas não investem em seus ministérios? Uma pergunta que eu fiz antes, obviamente,
Eu tenho 3 respostas, você pode aumentar aí, mas porque elas estão equivocadas em relação a si mesmas. É uma primeira resposta. Por quê? Eu não vou investir no meu ministério porque eu não sou o pastor Evaldo, ele que tem que investir no seu ministério dele. Erro. Não sou eu só que sou pastor de tempo integral, dedicação exclusiva, que eu tenho que estudar. Não, você também, dependendo do seu ministério. Então, se eu tenho uma visão equivocada em relação a mim mesmo, eu não vou investir no meu ministério. Porque eu acho que o outro que tem que investir é uma visão equivocada em relação à própria pessoa. Outra resposta, porque as pessoas estão acomodadas. A gente falou isso sobre zona de conforto no pequeno grupo. E uma expressão que a gente tem usado muito aqui na igreja. Zona de conforto é aquele lugar que eu estou tranquilo. Eu não quero sair porque eu fico inseguro. Então eu criei aquela zona que pode ser um lugar, que pode ser uma posição ou um conjunto de posturas que revelam que aquele meu lugar de segurança. Então eu não saio do meu lugar de segurança que eu criei. E aí pode impedir você de dar voos mais altos, ficar acomodado. E terceiro, porque as pessoas podem estar com uma agenda confusa. Essa expressão agenda confusa é interessante, porque hoje nós estamos vivendo num mundo de muitas atividades. Nós estamos vivendo hoje num mundo de muitas atividades. E coisas legítimas, que você diz, eu tenho de fazer mesmo, é importante. É verdade. Só que, como servos de Deus, eu volto a dizer que nós vamos falar muito aí alguns domingos, como uma pessoa do reino de Deus, a minha vida e a dinâmica da minha vida tem que ser diferente das pessoas que não pertencem ao reino de Deus. Então, uma agenda que está descontrolada, o seminário de semana que vem vai falar sobre isso, como ordenar a sua própria vida, por isso que é importante também, eu estou sugerindo você que participe. Se a sua agenda você não está conseguindo organizar a sua vida com as coisas legítimas, importantes, e que tenha tempo para Deus, para a sua família, para você mesmo, como que você pode organizar isso? A pergunta que a gente quer responder aqui rapidinho hoje é como que a gente pode investir no nosso ministério? Sabendo que o ministério é nosso, cada um tem o seu, que Deus entregou muitas coisas, como? Primeira resposta é fazendo as perguntas certas. Fazendo as perguntas certas. Por que fazendo as perguntas certas? Porque nós fazemos perguntas erradas, às vezes. Por exemplo, uma pergunta errada. Será que Deus quer que eu trabalhe aqui na igreja? É uma pergunta errada. Porque a Bíblia já está falando. Eu tenho dito isso, até lá no nosso PG eu já falei, né? Tem coisa que eu não preciso orar a Deus para Ele me responder, porque a Bíblia já está dizendo que é para fazer. Por exemplo, Deus, será que o Senhor quer que eu seja santo, puro? Eu posso viver essa vida de pecado? Não, a Bíblia diz ser de santos. Não é? Então, se eu leio a Bíblia, eu sei. Então, tem coisa que eu não preciso orar, que Deus está dizendo. A gente que enrola, né? Então, eu tenho que fazer as perguntas certas. Será que Deus quer que eu trabalhe na igreja? Obviamente que sim. Será que eu sou importante na igreja? Claro que você é importante. Eu tenho que saber isso. Será que Deus me capacitou? Claro que Deus te capacitou. Será que as pessoas que eu vou lá no ministério, entendendo a minha área de paixão, elas vão me aceitar? Claro que sim. Porque na igreja não tem porta fechada, não. Se você tem o seu ministério, vai lá procurar. A gente incentiva você a procurar a liderança do ministério. Posso fazer as perguntas erradas, eu tenho que fazer as perguntas certas. Porque a palavra de Deus está dizendo aí, que Deus dispôs os membros no corpo segundo a sua vontade. Então, quais seriam as perguntas certas, irmãos? As perguntas certas é o seguinte, passam por essas aí. Por que Deus me capacitou? O que Ele quer fazer em minha vida a partir daquilo que Ele me deu? Quais os dons que Ele me deu? O que está prejudicando? Aí sim, uma oração importante você pode fazer. Uma pergunta relevante. O que está prejudicando a minha participação no ministério? Ou para que eu tenha uma participação mais efetiva no ministério, eu tenho lá a minha liderança, mas não estou colaborando tanto. O que está impedindo a minha participação? O que está roubando o meu tempo, que eu estou gastando de forma inútil? Como eu posso ajudar mais a minha equipe ministerial? Tem uma forma? É uma pergunta
certa, importante. Quanto eu posso dedicar aos desafios do meu ministério? Quanto eu posso trazer de contribuição de tudo no meu ministério? É uma pergunta que você pode fazer. Então, essa pergunta vai remeter você a uma ação mais positiva e a um crescimento ministerial, ao contrário de você estar realizando aquelas perguntas que não tem nada a ver, que a Bíblia já está informando para você. Então, a primeira coisa que se você quer investir no seu ministério, faça as perguntas certas, dentro daquilo que a Bíblia já está falando para você. Segundo, você pode investir no seu ministério criando um sistema de aperfeiçoamento do seu molde ministerial. Então, eu parto da minha visão de que eu já tenho dons, paixão, habilidade, personalidade. Como que eu posso aperfeiçoar isso? Aqui na nossa classe de novos crentes, eu dou esse testemunho, eu vou dar para vocês. Em 1992... eu vim pregar aqui nessa igreja como seminarista do 2º ano pela primeira vez. Aí eu subi aqui num púlpitozinho que tinha antigo, o irmão Nilton, que está na glória já, era o vice-moderador, a igreja estava sem pastor, nós tínhamos vários seminaristas fazendo uma escala. E eu, muito nervoso, pregando pela primeira vez aqui, já pregava nas casas, mas na igreja não. Peguei um paletó que me engolia, botei e vim para cá. Porque tinha que ser um paletó santo. Senão não subia no lugar santo. Aqui é santo, aí é santo. No seu banheiro é santo. Mas, e aqui é santo também porque é dedicado à glória de Deus. Aí eu subi naquele púlpito com temor e tremor e preguei o primeiro sermão, me lembro até hoje o texto, João capítulo 3. Não é? Pedro e João subindo a hora da oração. Me lembro disso. O meu primeiro sermão. Naquela data, naquele domingo pela manhã, eu tinha plena convicção de que Deus tinha me dado capacitações espirituais, do ensino, da pregação. Agora, uma coisa é eu ter consciência que Deus tinha me dado naquele momento aquela capacitação, e outra coisa foi o aperfeiçoamento daquilo que Deus tinha me dado, após hoje já 20 anos depois daquela data, ou mais de 20 anos depois daquela data, não é? O aperfeiçoamento, o uso dos dons. Então, isso serve para a gente pensar o seguinte: você tem que criar um sistema de aperfeiçoamento. Como é que é isso? Eu tenho o dom do ensino. Aí eu vou para a sala de aula, vou ministrar num pequeno grupo, vou ser um facilitador. Tudo que for ensino, eu vou estar ali. Agora, você começou, você vai aperfeiçoar. Então, se eu gosto de ensinar, eu tenho que me envolver com as coisas que envolvem o ensino. Eu tenho a constatação, mas eu tenho que desenvolver. E ao longo do exercício, do fazer, você vai se tornando melhor. Porque Deus te deu o carisma, mas você vai usando e você vai crescendo. Deus vai aperfeiçoando, vai agindo, você vai abençoando mais pessoas. Então, obviamente, se eu sou um conselheiro, eu tenho o dom da exortação, do apoio, que envolve esse dom, e do ensino, ou da pregação, eu tenho que me envolver e também buscar coisas que vão fortalecer essa minha capacitação. Eu vou ler, esses dons envolvem muita leitura, muita capacitação, estudo, ensino, tal. Se for pregação, eu vou procurar, eu quero pregar. Às vezes eu fico, se eu quero pregar, eu tenho que aprender a pregar. Eu tenho que buscar ler bons livros sobre pregação, eu tenho que ouvir sermões que tem um padrão que vão me ajudar a como elaborar uma mensagem, uma instrução que vai me ajudar nesse caminho. Quer dizer, eu estou criando um sistema de aperfeiçoamento. Eu não posso só dizer que eu tenho aquele dom e não estou participando de um seminário, de um treinamento, ouvindo pessoas que já fazem há mais tempo que eu. Eu vou crescendo. Hoje tem muita coisa para você usar a internet a seu favor. Tem gente que é radical, tem isso, tem aquilo, então não vou usar, que é do diabo, né? Eu vou fazer igual o professor Luiz Saião. Se o diabo comprou e pagou, é dele. Se ele não comprou e pagou, não é dele. Não é? Antigamente, quando tinha as primeiras TVs, as pessoas diziam, a TV é do diabo, né? Ovo do diabo, né? Bota no centro da tua casa. Ué, gente, você que escolhe o que você coloca na tua casa. A televisão pode ser para a glória de Deus, o seu telefone, o smartphone pode ser para a glória de Deus, os programas que você instala no seu computador pode ser para a glória de Deus. Não é a coisa. Você tem, eu boto o meu sermão lá na internet, o cara lá no Japão pode ouvir. Que bênção. Eu estou usando a internet
em meu favor e em favor do reino de Deus. Se o ímpio está usando para outras coisas, eu não vou entregar para ele de mão beijada, eu vou usar e eu vou semear coisas boas. Se não, acompanhe comigo, se eu usar essa lógica, eu não vou para a igreja. Porque tem a igreja lá do cara que é falso profeta, tem a igreja do mentiroso, então a igreja nenhuma serve. Entendeu a lógica? Essa lógica está equivocada. Tem gente que tem alguma reserva em relação ao Facebook, ou em relação ao WhatsApp. Nós temos um canal lá, colocando tudo da igreja. Coisas boas lá, mensagens, pá. Não vou usar. Então, um site da igreja, não vou ter nada da igreja. Não vou usar o canal. No YouTube, se você procurar porcaria, você vai encontrar. Mas tem só coisa boa lá, que se você procurar coisa boa e a sua visão for de edificação, você vai encontrar sermões, cultos de igreja, coisa boa. Então, a conversa é outra. Eu tenho que usar as coisas para a glória de Deus. Voltando ao que nós estamos falando aqui, se eu quero investir no meu ministério, eu tenho que criar um sistema de aperfeiçoamento do meu molde ministerial. Deus te deu, você sabe a sua área de atuação, então você vai ler bons livros, você participar de seminário, vai exercer o seu dom, Deus vai te aperfeiçoando, vai te tratando, e a coisa vai caminhando, sabendo que Deus, nada que eu faço é inútil. Paulo vai dizer, então, que eu tenho que me manter firme e constante, né? Sempre dedicados à obra do Senhor. Não sei se tem esse texto aí, 1 Coríntios 15, 58. Porque ele diz, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Não será inútil. Amém, irmãos? 3. Você pode investir no seu ministério dependendo mais de Deus. Vamos ler lá aquele texto lá? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua tudo. Então o final para mim é importante. Nós temos a trindade aqui, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e Deus é o mesmo, e termina, é o Deus que atua tudo, faz tudo em todos. Eu tenho consciência do meu lugar, eu preciso depender de Deus. Quem opera é Deus. Então, agora, eu até conversei isso com alguns seminaristas essa semana, tem gente que fica naquela crise. Eu vou estudar ou vou orar? Eu vou orar ou vou estudar? Eu vou só orar e não vou aprender nada com ninguém, que eu quero estar cheio da unção. No conteúdo sagrado da palavra de Deus, que a gente entende como revelação, irmãos, não tem essa discussão. Não é uma coisa ou outra. Não é orar ou estudar, eu só vou estudar. Esse cara estuda muito, vai ficar maluco. Já ouviu alguém falar assim? Ele vai ficar maluco se ele tiver, porque ficar maluco. Estudo não deixa ninguém maluco. Agora, se eu consagro a minha vida e eu estudo bastante, Deus vai me usar bastante também. Agora, se eu só oro, eu vou ser um cara consagrado, mas eu não conheço nada, eu corro o risco de falar alguma besteirinha. Se eu só leio e não dependo de Deus e falo na minha própria força, eu que sou o cara, e eu tenho habilidades suficientes, aí é que fica aquela coisa seca. Como você come uma farofa, que você tem que beber água, fica aquela coisa meio seca, né? Está descendo meio seco. Os ingredientes aí são bons, mas está descendo meio seco, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque precisa dar aquele toque divino. Mas a Bíblia não escolhe se tem o estudo, se consagro mais. Se eu leio só a Bíblia e se eu fecho, não quero treinar, não, para que isso? Deus vai me ensinar. É claro que Deus te ensina, mas a Bíblia também nos ensina que Deus coloca pessoas maduras para nos ensinar. Inclusive, Paulo vai dizer isso, para a gente deixar de ser criança, para a gente ser levado pelos ventos de doutrina. Deus coloca homens de Deus para nos ensinar. Gente que tem uma caminhada maior na fé. Então, eu tenho que fugir desses extremos. É orar e estudar e orar. Qualquer chance que tiver de aprendizado, você senta no banco para aprender. E não deixe de depender de Deus. Você junta essas duas coisas, a coisa flui muito mais. A Bíblia tem exemplo? Tem. Moisés, o cara ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Com 80, ele falou, ele cheio de dificuldades ainda, foi lá fazer o seu ministério. Mas ele foi criado como um príncipe, falava várias línguas. Paulo, o cara é matador da igreja, mas é um cara inteligente. Um cara com uma instrução impecável.
é esse cara que no caminho de Damasco tem um encontro com Deus. E que Deus usa de uma forma soberana, poderosa. Até mais que Pedro e João, ao meu ver, com muita unção que tinham esses homens. Mas Paulo tinha a unção e tinha a capacitação. Então ele produz mais, não produz mais de efeito, mas de escrito, porque Deus tinha dado a ele essa capacidade. Para a gente entender que tem os exemplos bíblicos. Então, eu tenho que fazer tudo para o meu crescimento espiritual. Cabe a mim fazer. E eu tenho que estudar o que eu puder estudar naquilo que eu estou do meu ministério, seja música, seja criança, seja casal, seja jovem, junior, seja alguma área da igreja, que vai me ajudar. E ao mesmo tempo eu tenho que depender de Deus. E isso vai me ajudar no meu ministério. Então eu não posso ter essas visões equivocadas que a Bíblia não coloca isso. Não coloca assim. Eu tenho que depender de Deus. Mas depender de Deus não significa que eu não tenho que estudar. Eu conheci uma pessoa, quando comecei a fazer teologia, ela estava preocupada comigo. Lá em 91, quando eu comecei no primeiro ano de teologia, segundo ela, estava preocupada com a minha cabeça, depois que eu terminar o curso de teologia, como é que ia ficar. Porque na visão dessa pessoa, quem faz teologia fica assim meio incrédulo. Pode até ficar se o cara já tiver essa tendência, gente. O pastor Jonas está lá atrás, e ele foi um dos nossos instrutores no Seminário do Sul, e eu lembro muita gente, não sei se ele conhece, mas gente que começou com a gente e que hoje não está no ministério. Não foi por causa da teologia. O cara vai fazer história, vira a cabeça dele. Ele vai fazer matemática. Eu conheci uma pessoa que foi fazer matemática e ficou em crise. Matemática. Primeiro curso superior que ele fez. E ele ficou em crise. Começou a questionar. Acho que a aritmética, alguma coisa, mexeu com a cabeça dele, né? Da área aí, Júnior, Rogério, essa área da exata, né? Da área de humanas, não é? História, esses cursos que os professores lá gostam de mexer, gostam de falar umas heresiazinhas, jogar. Aí se o cara não tiver firmeza, então não é teologia. Não é teologia. A gente tem que ter cuidado com essas visões equivocadas. Tudo que tiver na sua igreja para o seu crescimento, você tem que pegar. Usar isso em seu favor, a seu favor. E na sua vida pessoal. Agora, é claro que você tem que depender de Deus. Nós não podemos deixar de depender de Deus. Se você quer investir no seu ministério, então dependa mais de Deus. Porque pode acontecer que você tem um nível acadêmico muito bom, e você vai crescendo academicamente falando, e você já acha que as coisas funcionam no automático, no piloto automático. Você é o cara bom. Ou a irmã fera. O irmão fera, que você não precisa nem... A coisa já vai no automático. Pá! E aí é um perigo. Porque eu tenho que estar equilibrado a minha vida, pensando corretamente. Que quem opera tudo em todos é Deus. Eu tenho que depender, porque há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes formas de atuação, mas quem efetua tudo em todos é Deus. É Deus quem realiza. Senão a gente vai fazer o que todo mundo faz no meio secular, porque lá eles não dependem de Deus. Ok? Então, a gente não pode esquecer disso. Por fim, você pode investir em seu ministério valorizando o que Deus colocou em suas mãos. Vou valorizar o que eu tenho. Porque tem gente que não valoriza o que Deus colocou. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o seu próprio bem. É isso? Visando ao bem comum. Quer dizer, os dons espirituais, eles funcionam numa dinâmica não vertical, horizontal, para a edificação de pessoas e para a glória de Deus. Um teste nosso ministerial é o seguinte, que eu falo sempre aqui no molde ministerial. O meu ministério glorifica a Deus e edifica pessoas? Edificar pessoas, ele pode abençoar os irmãos ou ele pode abençoar pessoas não crentes. Mas sempre precisa glorificar a Deus. É o teste. Se ele não glorifica a Deus, nem edifica pessoas, tem que rever o que está acontecendo comigo na minha dinâmica ministerial. E eu tenho que valorizar o que Deus colocou em minhas mãos, entendendo que Ele me deu coisas importantes para eu exercer no ministério. Por que é preciso valorizar o que Deus nos entregou? Primeiro, porque nós somos pessoas especiais para Deus. Você é tão especial que Deus fez você. Não tem ninguém como você. Tem gente que tem complexo de inferioridade, né? Que você fala assim, olha, não tem ninguém como você. E a pessoa fala assim, mas eu nem queria que eu fosse assim. Não tem eu, né? Aí cria um problema. Mas quando a gente entende, a partir do Evangelho, a gente é curado, valorizado, entender que nós somos pessoas especiais,
a gente valoriza tudo que Deus nos dá. Você não precisa comparar com ninguém. A comparação leva você a dois problemas. Quando a gente começa a olhar para o formato das responsabilidades que Deus entregou para o outro, se a gente for superior ao outro, na nossa cabeça, aí você vai criar vaidade. Eu sou superior, sou melhor do que a Beta, do que a Nádia, então eu sou superior. Se elas, na minha visão, são superiores a mim, eu fico com o pneu baixo ali furado. Eu fico assim, meu Deus, sou patinho feio, olha só como é que são, olha como é que eu sou. Então nós temos dois problemas, porque não pode ter essa comparação. Entendendo que eu sou uma pessoa nas mãos de Deus, que Deus entregou coisas especiais, eu tenho que valorizar, não tenho que comparar. Eu tenho que valorizar o que Deus me entregou. Então, a primeira resposta, por que é preciso valorizar, é porque nós somos pessoas especiais para Deus. Você é alguém especial para Deus. Você é tão especial porque Jesus morreu por você. Se você não fosse especial, Jesus não tinha morrido por você. Segundo, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Quer dizer, eu tenho uma missão no mundo, e a minha missão passa por aquilo que Ele entregou em minhas mãos. Moisés, ele teve o ministério dele. Paulo teve o dele, Pedro teve o dele. Você vê que as coisas acontecem, cada um ali na narrativa bíblica. Você não tem repetições de quadros que aconteceram com Moisés na vida do outro. Cada um teve o seu momento. Na vida do Eliseu, do Elias, não é? Eu não posso ter esse pensamento equivocado. Eu tenho as minhas experiências e Deus age através de mim, em cima daquilo que Ele me deu e da missão que Ele tem para mim, na terra. E eu tenho que entender que eu tenho uma missão. Senão eu sou patinho feio, todo mundo tem, eu não tenho. Está tudo equivocado, está tudo enrolado. E também porque eu sou responsável diante de Deus por aquilo que Ele entregou em minhas mãos. Eu vou dar conta. É importante, irmãos, que você entenda isso. Você não vai dar conta pelo que o outro deixou de fazer. E pelo que o outro está fazendo ou deixou de fazer. Você vai dar conta em cima daquilo que você deixou de fazer ou fez. As perguntas serão feitas assim, o que você fez? Então, você tem que ter noção da sua responsabilidade. Por isso, Tiago vai nos dizer, não sei se tem ali, um texto interessante, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu tenho consciência da minha responsabilidade, não faço, eu peco por deixar de fazer. Há o pecado de deixar de fazer também. Eu tenho que entender esse caminho e vencer os obstáculos, investir no meu ministério. Investir no meu ministério. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos 4 coisas importantes quando a gente pensa no investimento ministerial. Primeiro, eu tenho que fazer perguntas certas. Está fazendo perguntas erradas, pense bem aí. Criar um sistema de aperfeiçoamento. Eu tenho que criar esse sistema de aperfeiçoamento. Tem que depender de Deus. Obviamente, depender de Deus. E isso não retira a minha responsabilidade de investimento, de leitura, de participação em seminários. Eu tenho que depender de Deus. E tenho que valorizar o que Ele colocou em minhas mãos para fazer. Tem gente que fica preocupado no que Deus colocou nas mãos do outro para fazer e deixa de fazer o que ele tem que fazer. Eu tenho que estar preocupado com o que Ele me deu para fazer. Eu vou responder, o Evaldo Rocha vai responder um dia diante de Deus por aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Eu não vou responder por você, não. E eu tenho que estar focado nisso. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que possamos investir em nosso ministério para a glória de Deus e para a edificação de pessoas. Vamos ficar em pé.